Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras e dos novos na estante do mês de setembro. Bom, então o primeiro livro que eu li no mês foi Peitos e Ovos, da Mieko Kawakami, um livro que eu tava super curiosa pra ler, desde um pouco antes dele ser lançado no Brasil. Eu acompanho a Uma Certa Gabi, que fala bastante de literatura asiática no Instagram, e ela já tava super empolgada, aguardando o lançamento desse livro, e pelo título mesmo eu fiquei super curiosa, né? Ele é um título que chama atenção, eu não sabia nada sobre ele, mas aí o dia que eu fui na livraria, vi que ele tinha lançado, eu comprei, e eu fiz essa leitura agora esse mês, gostei muito, é um livro grosso, mas altamente devorável, e assim, eu não li A Vegetariana, da Han Kang, que é uma escritora coreana, mas eu senti na vibe, assim, uma comparação muito potente entre os dois, né, que é o que eu ouço falar sobre A Vegetariana, que no fim das contas é a questão de como os desejos e as vontades das mulheres são julgados pela sociedade a todo tempo, independente do que quer que elas queiram, né. Então o foco na Vegetariana, como diz o título, é sobre uma mulher que decide se tornar vegetariana e rompe então com esse status quo e começa a gerar burburinho na família, enfim, as pessoas começam a julgá-la. Aqui a gente tem duas personagens que são irmãs e que mesmo elas têm dificuldade de entender uma a outra sem perceber que isso é um projeto, né? Que essa força, né, essa vontade sempre de questionar os desejos das mulheres, ela é institucional, né? Então primeiro a gente vai acompanhar a história de uma das irmãs que decide colocar silicone, e depois, mais tarde, a gente vai acompanhar o desejo da outra de fazer uma fertilização in vitro, uma produção independente. E as duas acabam, né, apesar de elas serem muito unidas, elas acabam julgando bastante uma a outra durante esses processos, e tudo que eu pensava meu Deus, né, mulher realmente não pode querer fazer nada. Mas assim, é um livro que vai muito além disso, é um livro que pauta discussões muito interessantes, reflexões muito importantes, principalmente sobre essa questão da produção independente, da geração da vida. É um livro que é um prato cheio para reflexão mesmo. Eu gostei muito dessa obra e vou tentar consolidar melhor as ideias quando eu trouxer a resenha aqui, mas já vou dizendo que é um livro que eu recomendo muito. Depois eu li então Amêndoas, da Won Pyung-son, né? Eu acho que é uma premiada diretora. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de entender rapidamente o gênero dos nomes. Por quê? Porque eu tava lendo Peitos e Ovos e eu tava amando muito e eu tava querendo continuar na literatura asiática. Eu fui na casa da minha amiga e ela tinha, né, esse daqui, Amêndoas, que já tinha me interessado, e ele é um YA, né, uma vibe um pouco mais light, e eu cheguei a perguntar pra ela se eu deveria comprar, assim, se seria uma obra que eu ia gostar tanto a ponto de querer ter na estante, ou se tava tudo bem eu pegar emprestado com ela. E ela falou que ela achava que tava tudo bem pegar emprestado com ela, e foi bom mesmo. Eu não gostei tanto assim, mas foi uma boa leitura. Aqui a gente vai conhecer a história de um menino que ele tem uma condição psíquica que faz com que ele não sinta muito e não expresse emoções. Então ele tá sempre meio neutro. E a mãe e a avó dele faziam de tudo na criação dele para que ele não fosse tão esquisito, para que ele conseguisse demonstrar essas emoções e não fosse sempre taxado como esquisito e fosse excluído. Só que essas pessoas já faleceram e ele se vê então sozinho, tendo que lidar com esse mundo que pra ele é tão estranho. Ele vai herdar uma pequena livraria, uma espécie de sebo-livraria da avó, e aí, além de se entender no mundo, né, assim, sozinho, ele vai ter que dar conta desse negócio, e ele acaba arrumando uma maneira de usar aquela livraria, aqueles livros como seu escudo, como sua proteção contra o mundo, mas também como uma forma como uma ponte, né, pra se conectar com outras pessoas, sejam clientes, enfim. É um livro bonitinho, mas ele realmente, assim, ele não me pegou muito, eu não achei extraordinário, como tenho escutado várias pessoas falando, ele é só bonito. Tento falar mais sobre ele quando sair a resenha. Depois eu li Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz. O Afonso Cruz é um autor português que já tem aí algumas obras publicadas aqui no Brasil pela editora Dublinense, que foi quem me mandou esse exemplar. E foi muito engraçada a história desse livro, porque eu fiquei sabendo que a Dublinense tinha me mandado um pacote que não tinha chegado. E aí eu descobri que eles tinham mandado pro meu endereço antigo por engano. E daí eu fui até meu endereço antigo pra resgatar o pacote. Quando eu resgatei o pacote, não era o pacote que pensávamos, era este livro que tinha sido enviado em abril e estava lá perdido desde então. Eu fiquei impactada com o fato desse livro estar perdido lá desde abril, e assim que eu abri o pacote, eu terminei o Amêndoas e comecei a fazer essa leitura. Ele é um livro grossinho, e enquanto eu tava lendo ele, eu recebi visita aqui em casa, né, foram mais de
20 dias aí de visita, então eu acabei lendo menos do que eu gostaria, mas ele é um livro super rápido, super fluido, de capítulos curtíssimos e muito bem escrito. Eu achei uma delícia a literatura do Afonso, é uma literatura extremamente poética. Aqui a gente vai conhecer a história de um fabricante de tapetes árabe que adota uma criança, né, adota um menino, e no começo do livro, né, a gente fica sabendo disso, né, o primeiro capítulo a gente tem uma conversa dele com esse menino, e logo então a gente descobre que para que ele estivesse ali naquele momento com aquela criança no colo, houve algo muito trágico antes. Então a gente vai conhecer a história pregressa do que aconteceu. É um livro bonito, é um livro triste, mas como eu falei, cheio de frases lindíssimas e de reflexões. E eu fiquei muito curiosa quando eu comecei a ler o livro, porque o título é Pra Onde Vão os Guarda-Chuvas, e na capa de ter um monte de tapetes, e isso sempre me bugava a cabeça, porque na minha cabeça deviam ter guarda-chuvas aqui. Só que, enfim, né, o personagem é um fabricante de tapetes, por isso os tapetes. E eu ficava muito curiosa pra saber pra onde vão os guarda-chuvas, afinal, qual é a resposta pra isso. E foi até engraçado, porque meu tio foi uma das pessoas que veio me visitar. Quando ele viu o livro perdido aí pela casa, que era o livro que eu tava lendo, ele me perguntou, e aí, pra onde vão os guarda-chuvas? Eu falei, olha, eu ainda não descobri. E eu digo que até agora, depois de ter feito a leitura, eu não descobri. E é justamente essa a poesia, é justamente essa a graça. Quando essa parte foi, né, trazida ao livro, eu me emocionei. E ela é trazida, então, mais algumas vezes. Talvez na resenha eu faça uma pequena parte com spoiler. Não é um spoiler, né? Não muda nada na história. Muda a beleza e a emoção com que a gente recebe esse fato. Mas enfim, talvez então eu faça uma parte do vídeo só pra quem quiser saber antes de ler. Mas já vou dizendo que eu achei lindíssimo e já tô curiosa pra ler outras obras do Afonso. Muito obrigada, Dublinense, por ter me mandado esse livro. E aí, por fim, o último livro que eu li no mês, bem correndo, foi o Herança e Testamento, de Vigdis Hjorth. Eu não sei pronunciar, gente, ela é uma escritora norueguesa. Eu nunca tinha ouvido falar nela e nem no livro, mas ele foi o livro escolhido para leitura de setembro do Leia Mulheres aqui do Rio. E como eu falei, eu acabei demorando muito mais para ler o Pra Onde Vão os Guarda-Chuvas, por conta das visitas e tal. E eu peguei esse daqui na semana do Leia, né? O Leia é sempre na quarta-feira e eu acho que eu comecei a ler esse livro no domingo. Então eu tava assim, lendo com o cronômetro ligado, correndo atrás de mim. Eu não consegui terminar ele a tempo do Leia, faltava um pouco, mas tudo bem, eu já tinha lido grande parte. E logo depois do Leia, então, eu consegui terminar essa leitura. É um livro que vai falar de treta de família, né? Aqui a gente tem 4 irmãos e é uma das irmãs, a segunda, que tá narrando essa história pra gente. E tá rolando uma briga por conta de herança. Os pais sempre prometeram que todos os filhos teriam direitos iguais aos bens depois que eles falecessem. No entanto, eles estão passando essas 2 casas, né, retratadas aqui, 2 casas de veraneio da família, para as 2 irmãs mais novas. E o irmão mais velho não concorda com isso e tampouco a narradora. Só que a narradora tá afastada da família há 20 anos. Ela nunca mais encontrou os pais, ela nunca mais viu essas pessoas. E ela não estava nem aí pra herança. Só que ela resolve entrar na briga porque ela não concorda com o que estão fazendo com o irmão dela. E aí, enfim, né, vai se mexer num vespeiro aqui, porque o motivo pelo qual ela não fala com a família há muitos anos vai ser colocado em pauta e é muito delicado, é muito forte. Já vou fazendo aqui aviso de gatilho. Não vou comentar aqui, óbvio, porque seria spoiler, mas até pra falar de forma mais aprofundada sobre o assunto na resenha, eu terei que fazer uma parte com spoiler pra comentar, senão ficaria muito vago. Mas enfim, é um livro muito diferente, assim, de narrativa. Acho que eu nunca tinha lido um livro nórdico. Ele é uma literatura mais fria, mais direta, até como eu imagino, né, de forma bem estereotipada, superficial, mas como são, né, essas pessoas. No norte, né, tem essa fama de serem pessoas mais frias, mais sisudas e tal. E eu acho que isso acaba sendo trazido para o universo do livro, né? É inegável que é assim que a escritora narra, vivencia e conta, enfim. Então, gostei de conhecer essa obra. Não é um dos meus livros favoritos da vida, mas ela tem grandes highlights aqui e na resenha falo mais sobre.
Bom, então essas foram as 4 leituras que eu fiz no mês de setembro e eu tenho também 4 livros novos na estante pra mostrar. 2 deles eu comprei e 2 eu recebi da Companhia das Letras, então vamos lá. Bom, o primeiro deles foi o Bem-vindos à Livraria Ryunandong, continuando aí na temática, né, dos livros asiáticos, como falei ali do Peitos e Ovos e do Amêndoas. Esse livro aqui eu comecei a namorar ele desde que eu vi pela primeira vez a capa, o título, ele me pegou super e daí... Quando eu folheei na livraria, eu vi que tinha uma epígrafe aqui do Neil Gaiman que diz: uma cidade não é realmente uma cidade sem uma livraria. Ela pode até se apresentar como tal, mas a não ser que se tenha uma livraria, ela sabe que não engana ninguém. E, né, não existe cidade sem livraria. Eu sou uma grande apaixonada por livrarias e esse livro me ganhou por causa disso. E eu comprei com a minha amiga Milena, quando a gente tava juntas na livraria, né, então eu fiz uma dedicatória pra ela, ela fez a minha e a gente pretende ler juntas. E tô muito animada pra fazer essa leitura, porque algo me diz que vai ser um desses livros quentinho no coração. O outro livro também comprei com uma amiga na livraria, que é o Nós, os Caserta, da Aurora Venturini. Eu comprei com a minha amiga Suzana. Foi no mesmo dia que eu gravei com ela, né, aqui o vídeo dos 5 livros da vida. Eu falei pra ela que eu gostava de ir na livraria com uma amiga e escolher um livro pra gente comprar juntas e ler juntas. Então fizemos da mesma forma, né, escolhemos juntas esse daqui. Eu dediquei o dela, ela dedicou o meu e pretendemos fazer essa leitura juntas. Eu me esqueci exatamente do que fala esse livro. Mas, se eu não me engano, também tem uma treta de família aqui. Eu adoro essa pegada, a Suzana também ficou super curiosa. Eu não conheço essa escritora, Aurora Venturini, mas eu já ouvi falar dela, ela é argentina. E, enfim, tô bastante curiosa. Os outros 2 livros chegaram aqui pela Companhia das Letras, como eu falei, e são o Escrita em Movimento, da Noemi Jaffe. Então, Sem Grandes Mistérios, né, um livro que vai falar sobre processo de escrita. Aqui a gente tem um subtítulo que é Os 7 Princípios do Fazer Literário. Então ele é pequenininho desses, que é quase o tamanho da mão, fiquei curiosa. E o outro livro é Os Substitutos, do Bernardo Carvalho. Eu nunca li esse escritor. Aqui diz um romance feroz e comovente sobre as complexas relações entre pai e filho, ambientado num Brasil pronto para leiloar suas riquezas e exterminar o que restou de seus povos originários. E, enfim, né, como eu falei, nunca li esse autor e tenho curiosidade. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros citados, se vocês... tem curiosidade, se ouviram falar deles pela primeira vez aqui, e se tem algum aqui dos recebidos, né, que ainda não foram lidos, que vocês querem muito ver a resenha por aqui, me avisem também, que daí, quem sabe, eu dou uma prioridade. Tchau, tchau!